ação do som. Olá, amigos do Brasil, sejam bem-vindos, medianos, companheiros de estudo aí de toda sexta-feira às 14 horas, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui com o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, para você que não conhece, você que está começando hoje, participando hoje conosco. É um curso que era presencial, era feito no Lar Espiritual Serra José e hoje é feito através online, né? Estamos fazendo online, através das nossas lives, toda sexta-feira, às 14 horas, com o nosso coordenador, que vocês já estão assistindo aí do lado, nosso companheiro Newton Júnior. Sejam bem-vindos mais uma vez. Boa tarde, Newton. Boa tarde, José. Boa tarde, amigos nedianos. E vamos mais um estudo, né? Isso. A continuidade do Livro dos Espíritos, né? Sim, a continuidade, né? Ela perguntou 86, não, 86 vai até a 193A, é sobre a transmigração. Ainda é sobre a reencarnação, né? E a transmigração entre mundos, uma coisa que é muito pouco dita. E hoje, quando se fala de seres extraterrestres, muita gente fala assim, isso não existe, isso é uma bobagem, né? Então, na realidade, extraterrestres todos somos nós. Nós todos somos extraterrestres, né? É verdade. Inclusive, a gente vai ver sobre isso, porque a gente vai perceber que é natural nós conversarmos com seres extraterrestres. Tá certo. Vamos colocar a musiquinha no início, é isso? Vamos lá. Vamos lá, você escolheu uma música muito bonita, eu estava vendo, né? Estavam aproveitando para ouvir. A turma do Tim, né? Isso. Vamos lá. Acabou antes do tempo, eu pensei. Nós ficamos conversando aqui e acabamos distraindo aí.
Nilton, quer falar um pouquinho do assunto de hoje? Não, eu acho interessante como o tema é até polêmico, não sei se o pessoal vai gerar uma polêmica, né? Porque muitas pessoas, é que as pessoas às vezes são tímidas, não se sente à vontade de comentar na live, né? Mas eu tenho encontrado depois muitas pessoas, vi sua live, poxa, mas será que é assim mesmo, desse jeito que você falou? Que estranho, ser de outro planeta. Então nós fomos colonizados por seres que não eram macacos, né? O pessoal brinca, né? Ou comenta, né? Os seres primatas. Mas como é que faz? Aí, há uma pergunta que eu acho que passou desapercebido, mas como é assim? Eles vêm do outro mundo e já encarnam aqui, e aí, como é que fica? De que forma é? Então nós vamos conversar sobre isso hoje, e eu vou dar esse espaço, né, para o final, para que a gente possa rebater. E se alguém tiver dúvida, gente, ou querer comentar, não fique acanhado não, isso aqui é uma família. Né? Não vai haver críticas. O pessoal vai falar, às vezes fica pensando assim, eu vou fazer uma pergunta boba, né? Não tem pergunta boba, não. Uma bobagem. Não existe pergunta boba, não. As perguntas são importantes, todas elas, tá? É a dúvida de muitos, tá bom? Então fiquem à vontade para perguntar. Perfeito. Eu quero só dar uma boa tarde para Cláudia Ribeiro. Beijo, Claudinha, Jô. Isso, Claudete Martinez, Franco. Sueli Manfredi, Jane Agunzo, Sueli Manfredi está aqui, Regina Lago, Heloísa Inácio, Alexandro Eloy, uma tarde cheia de luz. Isso, o pessoal está entrando aí. Grande amigo Eloy. Então, pessoal, vamos prestar bastante atenção agora, porque a lição principal vai passar agora e depois você vai dar as explicações e trocar ideias com o pessoal, né? Então, vamos prestar bastante atenção e nesse momento nós vamos colocar. Transmigração progressiva. Perguntas 189 a 196A. O espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação? Não, porque o espírito, como o homem, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e dos seus atos. Só pouco a pouco, a inteligência se desenvolve. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. São um sinal de atividade e de consciência do eu. Ao passo que na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germen. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar através de uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de não haver para o espírito nem declínio nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida, que teve começo, não terá fim, que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espiritual ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não numa única esfera, mas passando por diversos mundos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corporais, cada uma das quais representa para ele uma oportunidade de progresso. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire mais experiência e instrução. Mas assim como na vida do homem há dias que não produzem nenhum fruto, na do espírito há existências corporais que não lhe trazem nenhum resultado, porque não as soube aproveitar. Por uma conduta perfeita, pode-se transpor, já nesta vida, todos os graus da escala e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Não,
pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. Da mesma forma também, o doente tem de passar pela convalescença antes de recobrar a saúde. Além disso, o espírito deve progredir em ciência e em moralidade. Se somente se adiantou num sentido, é preciso que se adiante no outro para alcançar o topo da escala. Quanto mais o homem se adiantar na vida presente, tanto menos longas e penosas serão as provas que virão depois. O homem pode, ao menos, garantir para si, já na vida presente, uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida, pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente permanece sempre no mesmo ponto. Em suas novas existências, pode o homem descer mais baixo do que já esteja na atual? Em termos de posição social, sim. Como espírito, não. É possível em uma nova encarnação que a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não, visto que ela não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso, então, é uma recompensa. A marcha dos... Ok? Vamos lá? Bom, gente, eu vou aproveitar até a pergunta de várias pessoas, nem foi uma, né? Mas eu vou falar rapidinho, porque para muitos o pessoal já conhece sobre isso, né? A gente tem uma marcha de crescimento espiritual, da centelha divina, que vai desde do átomo, né? Que é o átomo que é a criação divina, a luz, né? do Criador, até a parte hominal. Nós passamos pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino hominal. O reino hominal, ele se iniciou aproximadamente de 250 mil anos da nossa época. Ou seja, quando nós nos erguemos, né, e nos tornamos primatas. Porém, o pessoal costuma dizer assim, não, nós somos irmãos, né, dos macacos. Nós não somos irmãos, nós somos primos. Eles têm 95% do nosso genes. Em algum momento, nesse agrupamento de espíritos, quando tiveram que reencarnar, já vou falar de onde eles vieram, que o plano espiritual, nós sempre estamos à veste do plano espiritual sobre a orientação de Jesus, sempre. Por mais que a gente ache que o mundo está uma loucura, por mais que nós achemos que vai ter a Terceira Guerra Mundial, isso não está em nossa decisão, não está em nossas decisões, a não ser a nossa própria vida até um determinado momento. Quando eu dirijo a minha vida, eu construo o meu futuro diariamente. E aquilo que eu construí é o sementio, já sabe, a gente pode semear o que quiser, mas a colheita é inevitável. Então aquilo que eu semear, eu vou colher inevitavelmente. Não adianta fazer quarentena, trezena, tudo que é ena, rezar para santo, que não vai resolver. Eles vão nos ajudar, vão nos orientar, para que a gente possa, de alguma maneira, amenizar essa dor. É como se eu tivesse um dente que não tem mais jeito, eu tenho que arrancar, e de repente eu fico insistindo, e a dor continua até o momento que eu falo assim, agora tem que arrancar. Eles dão anestesia, né? O dentista dá anestesia e arranca. Mas o fato já está consumado. Então é mais ou menos assim. Quando nós aqui chegamos, em algum momento o tronco se separou. Os primatas continuaram, né? E começou o Neandertal, né? Neandertal, Cro-Magnon, que são fases da nossa existência. Nesse período em que o planeta começou um novo processo evolutivo, né? A Terra resfriou, né? Já começou a haver locais para eles se alimentarem. O que ocorreu? Aqueles espíritos que eram rebeldes em um planeta que a gente desconhece, mas da constelação do Cocheiro,
E o sistema de Capela, porque Capela, vou retornar de novo, é um sistema onde é binário, ou seja, tem dois sóis. Nós temos um Sol, eles têm dois sóis. Esse Sol, ele emite energia para o planeta, dando vida. Então, um desse planeta da constelação, que não foi divulgado em local nenhum, só sabemos que é um planeta, já estava num processo regenerativo, ou seja, é o que nós estamos iniciando agora. Tanto vários livros, Humberto de Campos, o próprio de André Luiz, o próprio Emmanuel, não, A Caminho da Luz e tantos outros, é comentado sobre isso. Então, nesse momento em que iniciou esse processo de consciência em busca da razão, né? Porque os primatas, eles eram, na realidade, apenas instintos, preservação, alimentação e procriação, só, mais nada. E nós necessitamos da razão para discernir, ou seja, escolher e ter o livre-arbítrio, para que aí a gente comece o nosso processo evolutivo. Em determinado momento, o plano espiritual, os grandes laboratórios do universo que estavam em volta do nosso planeta, a comando de Jesus, os mesmos laboratórios que começaram desde aquela parte de fusão, onde o planeta começou, se desprendeu da nebulosa, né? E aqui começou esse processo de evolução. Esse mesmo grupo começou um trabalho que levou 4,5 bilhões de anos. Então, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Mas nós estamos há 250 mil anos a partir do ser animal, né? Animal. Porém, há 10 mil anos atrás, hoje não se precisa de certo, mas há 10 mil anos atrás, o homem iniciou a razão, o período da razão. Ou seja, o período em que propiciava a ele o sentimento, a expiação e provas. Como nós éramos, os hominais da época, eram primatas, não tinham ainda o cérebro formado, esses espíritos que eram rebeldes, lá em Capela, né, na constelação do Cocheiro, eles migraram para o nosso planeta. Para quê? E por quê? Migraram porque eles não se adaptavam à atmosfera psíquica do planeta. Eles estavam interferindo na atmosfera psíquica. Então foi dada uma oportunidade para eles, não adianta, eles não aceitavam. Então Jesus, né, através das pleiades de espíritos excelsos, fez com que esses espíritos, em benefício a eles, nascessem ou reencarnassem primeiramente, porque a reencarnação é posterior, primeiro eles encarnaram nos primatas. Né? Já no caso, em Neandertal, Cro-Magnon e tantas outras gerações que vieram. Porém, não é assim, não é isso que as pessoas têm uma dúvida, me perguntou, mas vem cá, o cara veio para cá como? O cara veio de espaçonave, então essas espaçonaves são espíritos que estão começando a migrar aqui? Não necessariamente, em alguns casos, o próprio livro de Emmanuel fala sobre isso, alguns casos, quando está muito embrutecido, realmente algumas espaçonaves, que nem o caso, recentemente, o Chico Xavier comentou no Pinga Fogo que a Lua é um local em que as pessoas, em aqueles espíritos rebeldes que não tem mais jeito, que não estão aceitando a mudança da nossa Terra, que nós já estamos dentro da regeneração, não estamos regenerados, mas estamos com o pé dentro da regeneração, se livrando do prova e expiações. Isso se iniciou após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, iniciou esse processo de degredo. Alguns espíritos que a potência falou, não tem jeito, os caras não vão mudar, então, para eles não atrapalhar o processo evolutivo, vamos tirar eles daqui e colocar na Lua, que é um local de detenção. Há um local de detenção lá, e os espíritos estão lá, aguardando o momento certo, para que quando esse planeta primitivo estiver naquela fase de aceitar esse degredo, provavelmente quando se tornarem os animais, se tornarem na fase hominal, nessa transição, eles vão migrar para lá, para fazer lá o que os capelinos fizeram aqui, ou seja, impulsionar a Terra. Então, eles fizeram a ferramenta para caçar os animais, as pedras a pedra lascada, que eles começaram a cortar a carne para poder
se alimentar, o fogo que foi descoberto, a roda, depois veio os egípcios, ou seja, todo esse agrupamento foi trazido desses espíritos de outros planetas. Isso já está provado. O início foi no Panir, né? Os hindus foram os primeiros, né, a chegarem aqui, e assim por diante. São os hindus, os arianos, os hebreus, os egípcios, e por final os últimos foram os hebreus, que eram os religiosos. Então, todos nós, pessoal, todos nós somos terráqueos, não somos terráqueos de uma forma ou de outra. Digamos, porque o processo evolutivo da Terra levou bilhões de anos, 3 bilhões e alguma coisa, né, ou mais, 4 bilhões. Digamos que nós estamos desde o início, né, da Terra, nesse processo evolutivo. Provavelmente, em algum momento, nós vamos migrar, né? Ou seja, agora no processo regenerativo, ou então no futuro próximo por uma elevação maior, né? Vai depender da situação. Então, todos nós somos viajores do universo. É incrível que na semana passada, inclusive, no que diz respeito àquela mensagem que você mandou para mim, do Pinga Fogo, do Chico, né? E é impressionante. Na década de 40, não foi? Não, quando foi? Não. Ele falou no Pinga Fogo 70. Não, ele falou em 70. Então, mas ele já trazia essa informação. Essa informação veio da década de 30 para 40. De 30 para 40. Olha só que coisa, gente. Aliás, está lá no NED, está lá no grupo do WhatsApp do NED, isso, né? Você colocou lá. É impressionante. Ele foi chamado de louco, ele foi criticado, pessoal... Ele foi super criticado, não tenha dúvida que qualquer pessoa que falasse naquela época, nos anos 70, que você vai ter vidros, né? Que você vai ter vidros protegendo, gaiolas de vidro, que é para as pessoas morarem. Chegar na Lua ainda, né? E falar que tem água na Lua, sendo que a confirmação só está vindo agora. Agora. Nós estamos em 2020, isso foi falado em 70. Então isso só contribui para a nossa credibilidade, né? Para a credibilidade. O livro, olha gente, uma vez eu escutei o Geraldinho falar um negócio, é uma verdade. O livro A Caminho da Luz é uma pós-bíblia. É uma pós-bíblia. Ou seja, o Emmanuel, ele sintetizou a nossa história. É muito gostoso de ler. Quem não leu, leia, vocês vão gostar. Não é um livro cansativo. É um livro que ele separa por temas, ele sintetiza, e ali você pode, se você não entendeu, você pode ficar trabalhando em cima daquela que não interfere em nada, porque a cada tema é uma colocação diferente. E lá Emmanuel falou uma coisa que Chico foi quase crucificado. Ele disse que os primeiros povos que foi no Panir, né? E os geólogos lá falam assim, pô, quem esse cara pensa que é? Não existe isso, é impossível, né? E agora, acho que foi em 2017, me parece, eles descobriram a civilização nessa área do Panir. A Delmira Santos, boa tarde. Boa tarde. Ela está falando, então a Lua é um planeta, bom, a Lua não é um planeta, mas tudo bem. É um satélite. É um satélite. A Lua é um planeta onde estão indo os espíritos que não podem fazer parte no momento da evolução da Terra? Sim. Na realidade, não é aqueles que não têm jeito. Eu vou dar um exemplo para você. Hitler, muito se fala nisso, né? Hitler está na Lua. Ele vai esperar 1000 anos para poder despertar. Só que quando ele despertar, ele não vai vir para a Terra. Ele vai para esse planeta primitivo, só que o planeta ainda não está pronto para receber os migrantes, entendeu? Os exilados. Ele ainda está se preparando, como se você tivesse uma casa, que você tivesse num hotel aguardando a reforma da sua casa. Essa reforma ainda não está pronta. Quando estiver pronta, aí você vai se deslocar para lá. Existem, sim, vários locais na Lua. Não é prisão, gente. Não é que nem aqui, não, com grade, calabouço. Não é nada disso. Até porque, se a gente for imaginar isso, que nem você falou na semana passada, mas as pessoas vão sentir o ambiente. Vão, como sempre aqui também. Sim, como tem regiões aqui também que são terríveis. Verdade, não é verdade? Verdade. A gente, numa diversidade de pensamentos, de sentido de progresso de cada um, a gente encontra também em lugares. Verdade. Então lá também é a mesma coisa. A mesma coisa. Tanto é que os astronautas, existe uma reportagem dos astronautas que eles estão dando me dizer que quando chegaram lá, eles viram a beleza de Deus, a maravilha, que eles ficaram surpreendidos pela criação de vida, mas ao mesmo tempo sentiam uma melancolia, uma angústia, uma tristeza inexplicável, né? Isso todos nós sabemos que a energia, né,
o plasma, né? É o plasma energético que o pensamento, o sentimento gera. Por isso que é muito importante, gente. A gente sempre fala isso, né? Eu falo isso para mim mesmo, porque não vou me diferenciar de ninguém. A gente tem que pensar, não é o que fala. Eu escuto de você, não, a palavra tem poder. A palavra não tem poder nenhum para mim, minha concepção particular. Porque eu posso falar para você que eu te amo e eu te odeio. Eu estou falando aquilo só para me proteger, né? Não deixar que você perceba. O que tem poder é o sentimento, porque quando você sente, a tua energia começa a vibrar, ela se torna afins. Então, aqueles espíritos que são afins a essa energia negativa, elas vão te alimentar, e quando você foca em alguém, você emite essa energia para a pessoa. Só que tem um detalhe, né? Certa vez perguntaram para Chico Xavier, vem cá, Chico, existe feitiço, macumba? Aí ele explicou assim, olha, se você tiver um muro, né, um muro na sua frente, você está com uma pedra e tiver um buraco, você pode acertar? Posso, se eu tiver uma boa mira eu posso. E se não tiver buraco nenhum, não, a pedra vai bater e vai voltar. Então nós temos que ter muito cuidado com o sentimento que nós temos para com o outro. Porque esses sentimentos, quando positivo, ele alimenta o mesmo que o outro esteja desregrado. O outro realmente está perdido, como a gente costuma dizer. Porém, esse sentimento vai banhá-lo. É como se alguém tivesse sujo de graxa e não quer tomar banho. Aí você vai lá, joga uma aguinha nele e reclama. Você joga. Ou seja, um momento, 20, 30 dias, ou até um mês ou um ano, ele vai diluir até o momento que ele vai despertar. Pô, peraí, eu estou errado realmente, então eu vou me limpar. Só que essa energia, como eu emito essa energia, e existe uma afinidade, quando eu desejo bem para alguém, uma falange imensa, maior que a falange negativa, uma falange imensa me auxilia, porque é uma espécie de gratidão deles, e ao mesmo tempo é uma forma de ajudar a quem necessita. A Cláudia Ribeiro está falando aqui, Juninho, para quem não tem o livro, tem o audiobook. Sim, olha, beleza. Boa ideia, porque tem gente que não gosta de ler, né? Mas tem o audiobook sim. Eu vou fazer até o seguinte, prometo para vocês, eu tenho esse audiobook, né? Eu vou colocar para vocês no NED, tá bom? Se alguém quiser, não estiver no grupo do NED e quiser esse audiobook, me manda o meu telefone. Você coloca aí no comentário. Eu vou colocar no comentário, exatamente. Isso, aí a pessoa já se anotando, é 996-645898. 996-645898, mas eu vou colocar no comentário, tá bom? Pessoal, podem fazer perguntas, vamos tirar dúvida aí. Tem outra parte do filme, né? Do vídeo. Ah, tem outra parte do vídeo? Outra parte, Não, só veio um. Não, tu não cortou ele? Não. Não, tem outra parte do vídeo, ok. Vamos lá ver a outra parte? Vamos lá. É verdade, é o mesmo vídeo. É o mesmo vídeo, só que nós interrompemos porque ele é muito longo, tinha 9 minutos, eu achei interessante esse comentário. Ok. Entendi. Vamos lá, vamos colocar. Ele parou nos 4 minutos, não é isso? 5, né? Quase 5 minutos, isso. Ok. Isso, para ter aí, ok, pessoal, vamos lá. Acompanha aí. Ele voltou. Vamos lá, vamos jogar lá para os 4. Aí, pronto. Existências. Voltou. Vamos lá. Agora. Os espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que chegaram. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar o mais humilde operário e vice-versa, porque entre os homens as posições sociais guardam frequentemente relação inversa com a elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não pode levar algumas pessoas a perseverarem no mau caminho sob o pretexto de que poderão corrigir-se mais tarde. Quem assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o reprimiria mais que qualquer outra coisa, pois sua razão a repele, e essa ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se só tivessem empregado meios racionais para conduzir os homens,
não haveria tantos incrédulos. De fato, um espírito imperfeito poderá, em sua existência corporal, pensar, como dizes, ou perceberá que calculou mal, o que o levará a sentimentos opostos em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é essa a razão por que na Terra tendes homens mais adiantados do que outros. Uns já possuem a experiência que outros ainda não têm, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles acelerar o seu progresso ou retardá-lo indefinidamente. O homem que se encontra numa posição má deseja trocá-la o mais rápido possível. Aquele que se acha convencido de que as tribulações desta vida são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. Não podendo os espíritos melhorar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seja uma espécie de cadinho ou de depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espiritual para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem num tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, o objetivo para o qual se encaminham. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo, teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. No suco da videira, encontramos uma comparação material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma porção de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de várias destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique no qual o espírito tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito, que também se purifica à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Okay. Muito bem. Então, pessoal, vocês viram também que não é só os espíritos rebeldes, né, desorientados de outros planetas, que vêm impulsionar o nosso aqui, a Terra. Não é só eles. Também há espíritos puros, né, espíritos elevados, que vêm do seu mundo para nos impulsionar também. Alguns, nem todos, alguns reencarnam. Uma grande maioria ainda fica na espiritualidade ou na erraticidade, auxiliando, orientando e fazendo parte desse laboratório. Como eu disse, esse laboratório, toda a reencarnação, toda, gente, alguns casos, né, desculpa com toda, que a reencarnação compulsória, o que é a reencarnação compulsória? O cara desencarna, passa, sei lá, um mês, 2 meses, um mês nem tanto, mas vai 2, 3 meses, 4, um ano, vai e reencarna. Por um motivo qualquer, que o espírito reencarnante, junto com a falange de trabalhadores, né, da espiritualidade, fazem isso. Há alguns casos, muitos poucos casos, a espiritualidade faz isso, por quê? Porque aquele espírito é tão devedor, que não dá para ele ficar na erraticidade. Porque existe muitos querendo pegá-lo e cobrá-lo, e ele não merece aquilo. Nós sabemos que há grandes casos em que, quando a pessoa desencarna, existe uma falange imensa aguardando ele. Pronto, chegou, agora vamos lá, vamos se vingar desse cara. Entendeu? O caso de Hitler, por exemplo, um dos fatores dele estar na Lua, assim, hospitalizado, né? A gente fala, detido é meio pesado, e em coma, induzido, digamos assim, aonde Gandhi pediu, para isso está em Humberto de Campos, vocês podem buscar, onde Gandhi pediu a Jesus que permitisse que ele o acompanhasse, né?
e estivesse com ele acompanhando, e quando Hitler acordasse, Gandhi estivesse presente para auxiliá-lo na sua nova jornada. Hitler, ele na realidade está sedado, né, em local onde nenhum daqueles judeus, daqueles 6 bilhões de espíritos, fora das encarnações anteriores, porque Hitler foi Hitler nessa encarnação. Mas nas outras encarnações dos bárbaros, tem tantas informações, Atla Uno e tantos outros, né? Ou seja, ele vem fazendo essa barbaridade não de agora. Isso já vem há muitos séculos, desde da época contemporânea, na época do nosso planeta. Porque isso, na realidade, é reminiscências. As nossas atitudes atuais, sejam elas boas ou ruins, não aconteceu agora. Não. Nós trazemos essa bagagem reencarnatória. A gente chama de reminiscências. Né? Por que às vezes a gente está tão bem, né? De repente estamos tão bem, numa boa, tranquilo, e de uma hora para outra a gente dá uma reviravolta em nossas vidas. E a gente começa a tomar atitudes que a gente mesmo não esperava da gente. Porque está lá o registro. E nós temos as nossas provas são essas. Fazer com que essa reminiscência nós possamos enfrentá-las. Um dos fatos, tá, gente? Não é genérico. Um dos fatos de problemas da reminiscência são os sentimentos contrapostos. E esses sentimentos contrapostos, ele muitas vezes nos leva à melancolia e, se não tratarmos, à depressão. O que é o sentimento contraposto? Quando nós sabemos que temos uma responsabilidade, algo a ser feito, e de repente eu me desvio dessa responsabilidade. Mesmo por prazer, achar que está tudo bem. Deus que eu acho que está tudo bem conscientemente. Mas o meu inconsciente está me cobrando. Ué, mas o trabalho não é esse que você tinha para fazer. O meu inconsciente Ou seja, as informações que estão agregadas ao meu perispírito e ao meu banco acástico. Todos nós temos um banco chamado... a gente fala em acástico, cada um diz um nome, que nesse banco de informações é um grande computador que lá estão os registros que eu devo fazer diariamente. Né? Então, esse é um dos casos. Não vamos... então estou depressivo... Não, é um dos casos, tá, gente? E, então, existe... Porém, a grande maioria, ela leva 30, 40, 50, 100, 200, 1000 anos para reencarnar. Porque o projeto reencarnatório é construído lá. E esse projeto reencarnatório não é só meu. Eu preciso, de alguma forma, chamar todos aqueles na qual eu tenho responsabilidade e que vai ocorrer um trabalho no momento desse projeto reencarnatório. Eu tenho que convencer meu pai, a minha mãe, de que eu sou merecedor de renascer. Muitas vezes eles não querem. Não, pelo amor, o quê? Passar tudo de novo com você, mas de jeito nenhum que eu vou passar. Estou fora. Aí ele tem que tentar conversar de alguma forma e convencer que não vai fazer mais isso, que não vai mudar, né? Que a gente vai mudar. Imagina a mãe de André Luiz, o trabalho que ela teve, né? De convencer as duas não sei se vocês viram no nosso lar, que o pai de André Luiz estava meio perdido no umbral, porque ele tinha tido anteriormente um caso com 2 moças e elas não sabiam do caso dela. Né? Então, quando elas descobriram, começaram a persegui-lo no umbral. Né? E ele deixou ele quase numa situação triste. E a mãe dele, por amor ao marido, coisa que todas vocês fazem, tenho certeza que vocês fariam isso, né? Com maior tranquilidade. Por amor ao marido, falou assim, não, eu vou reencarnar, falou para André Luiz, eu vou reencarnar, vou voltar, vou me casar de novo com o seu pai. E quando ele falou, mãe, ele ficou descontrolado, né? Mas depois a mãe explicando, ele deu uma relaxada. Eu vou reencarnar com o seu pai e vou ter 2 filhas. E essas 2 filhas são essas 2 pessoas que o seu pai está em conflito. Imagina o trabalho que deu isso. Do plano espiritual e da mãe dele. Tanto é que a mãe dele estava num local, numa dimensão mais elevada, ela se deslocou para outra dimensão para se preparar para a reencarnação. Sabe lá quanto tempo foi esse preparo? Porque tem que haver um concílio, né? As 2 têm que reencarnar, o marido tem que também, e assim, tem que haver, no mínimo, um concílio vibratório. Porque a faixa vibracional dela está tão grande que mesmo que ela apareça, como ela apareceu para o André Luiz durante os 8 anos que ele teve no umbral, ela apareceu e ele não havia. Porque a faixa vibratória dela é tão baixa que ela tem que se abaixar e mesmo assim ele não consegue entrar em contato. Então é um processo muito complexo, gente, da reencarnação. É muito complexo.
o nosso processo reencarnatório é muito complexo. A gente não imagina o valor que nós temos que dar para ela. Alguma pergunta? Não, então, eu quero antes de mais nada dar boa tarde para a Tatiana Marques, para a Gunila, que trabalha aqui com a gente no brechó, né? E está confinada. A Socorro Souza, que veio falando diretamente de Olinda, Pernambuco. Opa! Um abraço a Pernambuco. Abraço, Um grande abraço ao pessoal de Pernambuco. Alfredo. Isso, a Mauritânia Lima. Doutor Ricardo Pérez, dentista. Oi, Seja Ricardo, bem-vindo, um abraço. Ricardo Pérez. Prazer em tê-lo aqui conosco. A Delmira Ciccone fez uma pergunta, depois eu tenho outra da minha parte, tá? Certo. Pode se desencarnar e retornar à mesma família? Você pode desencarnar e voltar na mesma família? Sim, sim. Porque tem gente que quer isso, né? E tem gente que não quer de jeito nenhum. O querer é complicado, né? Porque é um projeto. Como todo projeto, eles vão avaliar se realmente... Mas pode sim. Pode haver uma troca, digamos assim, vai. Porque, é que eu falei, gente, nós somos hoje, segundo Emmanuel, de 25 a 27 bilhões de espíritos no planeta. Alguns tantos já estão numa escala evoluída, não vão reencarnar mais. Mas digamos que nós temos 20 bilhões de espíritos para reencarnar. Cada caso é um caso. Então, de repente, o meu amor está preocupado em reencarnar comigo de novo. Você viu que foi a sua esposa que me perguntou. Ela já está garantindo a próxima encarnação. Por isso mas olha, amor, você não vai encarnar comigo, posso até encarnar como o seu filho, talvez, ou como o seu neto, porque você está muito mais evoluído do que eu, né? Então, dificilmente eu... Você já fez a média de hoje. Você já fez a média de hoje. Eu só queria dar uma boa tarde. Mas pode sim, viu, gente? Pode reencarnar o meu marido. Não quer dizer que seja sempre assim, né? Pelo YouTube, eu quero dar só uma boa tarde para a Ana Paula e a Tereza Chaves também pelo YouTube, né? O pessoal, infelizmente, a gente não está controlando o Instagram aqui, né? Mas tudo bem. Raio de Luz, boa tarde. É a Luciana. Luciana, boa tarde, que tem um... Raio de Luz é uma pessoa muito especial, a gente tem conversado aí com o grupo da casa. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Vamos falar um pouquinho? A Cláudia Ribeiro está falando, quer ficar junto, Juninho. Olha, eu vou falar uma coisa que eu escutei. Olha, meia hora com a Leidel, tu vai mudar de opinião, que você não me conhece. Meia hora com ele você muda de opinião. Tá. Você não me conhece. A questão é a seguinte, vamos falar um pouquinho sobre essa passagem que as pessoas têm aqui na Terra. Você já falou várias vezes, inúmeras vezes, do pessoal de exilados de Capela, o pessoal de Capela, tudo. Mas existe esse processo também, que nem você falou. Eu quero que você confirme para mim. Existem espíritos que vêm aqui para nos auxiliar no nosso progresso. Sim. Existem espíritos que vêm aqui para tentar progredir. Sim. Tentar melhorar. Sim. E existem espíritos, isso eu falei isso uma vez, já te perguntei uma vez isso, eu acho que vem a calhar agora de novo, numa palestra que eu escutei de uma terapeuta conhecida, até Andréia, né? Andréia Borges. Andréia Borges, grande. Ela colocou a seguinte questão, que existem alguns espíritos que vêm apenas para melhorar uma coisa só, um sentimento, só vem realizar algo e depois vão embora. Isso procede. Isso procede, porque tem aquela... Olha, Jesus, veja como as parábolas de Jesus, elas são milenares, né? Ou seja, nem milenares, elas são... Não existe tempo, né? Não existe tempo para a palavra de Jesus. Jesus falou dos 1 talento, 2 talentos e 3 talentos, né? Que é o Senhor da vinha, ou o Senhor deixou 1 talento com 2 talentos com outro, 3 talentos com outro, para que ele progredisse e duplicasse esse talento. Então, um que tinha 2 fez 4, o que fez 3 fez 3, fez 6 e duplicaram. Porém, teve um que enterrou esse talento. Muitos de nós, né, não estou falando de vocês, mas nós enterramos alguns talentos. Ou seja, são coisas que a gente tem que modificar e não quer. Não é que não consegue, não quer. Sabe um talento? Que eu tenho certeza que todos, se refletirem, assim, vamos falar assim, a raiva, né? O ressentimento. Quem é que não tem ressentimento de alguém ou de algo? Não estou dizendo que leve a um sentimento pesado, um amargo, né? Mas quem é que não tem o ressentimento de algo? Né? Quem é que não tem esse ressentimento? De alguma forma, nós temos ressentimentos. E normalmente o ressentimento de algo
são reminiscências, né? Digamos assim, vou dar um exemplo. Digamos que eu, de alguma forma, não fui muito bem tratado na minha infância. Eu achei que tudo que eu fiz, ninguém ligava para mim. Né? E eu comecei, como eu era criança, eu não podia ter nenhuma reação, a não ser criar aquele sentimento de rejeição. Quando eu começo a ter a minha liberdade de ação, de palavra, de exposição, eu começo a trazer à tona, como um gatilho, esse sentimento que eu venho trazendo comigo. E muitas vezes eu vejo coisa aonde não existe. De alguma forma eu vejo coisa aonde não existe. E começo a criar ressentimento de pessoas, de locais, de trabalhos e assim por diante. E quando o espírito está numa fase muito evolutiva, ela precisa falar assim, eu vou me concentrar nesse, porque eu necessito de alguma forma me redimir disso. Aí ele vem, ele sofre, ele é maltratado e continua a resignar na resiliência. Agora isso, gente, não é querer, não. Isso aí não é só o querer, né? Daquele tipo assim, eu vou fazer isso porque aí Deus vai me... Não é assim, não. É o sentimento interior de aceitar chama-se resiliência, né? É uma resiliência. E existe aquela que é a resignação. Resignação, tá bom. Fazer o quê? Deus quer assim? Vamos lá, que tem 4 agora, e senão não vai dar tempo para todo mundo. A Alexandro Eloy. Uma pessoa que mata milhões de pessoas, ou uma pessoa que mata uma pessoa em plena consciência do que está fazendo, é avaliado com o mesmo peso no mundo espiritual? Igualmente, diferentemente. E não é o mundo espiritual, viu, gente? Nós temos uma ideia um tanto distorcida da realidade. Todas as consequências não é Deus, não é Jesus, não é o plano espiritual. Não é alguém que vai fazer. Somos nós que temos que nos ressignificar com relação àquilo. Né? Então, olha, é assim, e por mais difícil que seja falar para a gente, até um animal. Quando eu mato um animal, quando eu maltrato um animal, isso gera uma energia, que essa energia, ela cria um campo eletromagnético. O Emmanuel chamava isso de amálgama ou campos mórficos. Ou seja, é um campo eletromagnético, uma energia que fica à minha volta. Nós aqui, graças a Deus, não enxergamos, mas a espiritualidade enxerga. Então, quando eu chego no local, onde está por exemplo, vou na igreja, entendeu? Eu vou lá, vou rezar no centro, vou lá, meus irmãos, abençoados sejam, não sei o que, aquela carinha de bonzinho, né? Olha, é tão bom, olha, esse médium maravilhoso, esse presidente da casa, nossa, tudo que ele me ajuda. Só que o plano espiritual contrário está enxergando aquela energia, está acompanhando ele. E muitas vezes pega ele na curva, quando faz trabalho de desobsessão, que eu já vi muitos casos assim. Como o próprio Kardec falou, não adianta ficar espantando as moscas da ferida se você não cuidar da ferida. Você espanta, mata, joga o sprayzinho, né? Morre aquelas 10, mas outras vão vir, porque a ferida está traindo, né? É bom você esclarecer, porque a gente ainda tem isso no meio espírita. Isso, o peso é maior, o peso é menor. O peso é da consciência, da própria consciência, né? Consciência, que vai determinar, e a energia. Agora, a consciência cria essa energia. É igualmente diferentemente. Evidentemente que aquele que matou 1.000, milhões, bilhões, ele tem uma carga, né, vibracional muito maior. Uma carga energética muito maior. Inclusive da cobrança de que ele matou, né? Exatamente. Por exemplo, nós começamos... As emanações de energia negativa em cima dele, né? De ódio, de raiva. É verdade. Por exemplo, o que nós comentamos sobre Hitler. Isso. Né? O Hitler, por exemplo, ele está num local em que a faixa vibracional dele não se expande. Ele está num sistema lá, talvez, uns equipamentos, não sei como é que essas faixas não expandem. Ou seja, ninguém sabe onde ele está. A gente comenta da Lua, mas, por exemplo, se algum espírito aqui que é da era de Hitler, né? Fala assim, tá lá, né? Já escutou na internet, vou até lá ver. Ele não vai saber onde é que está, não vai conseguir ver, não vai conseguir senti-lo, porque existe uma proteção divina sobre ele. Entendeu? Mas ele vai ter que responder pelaquele... Deixa bem claro que esse negócio de proteção dá a impressão que você está protegendo uma pessoa. Não. É uma proteção para que ele possa dar sequência. Ele vai responder por que nem Jesus falou. Deixa bem claro isso. Cada sextil vai responder. Não tem como fugir disso, né? E várias encarnações, vários milênios, e ele vai ter que trabalhar muito em cima disso. Mas não vai ficar de graça, não. A Regina Lago está fazendo a seguinte pergunta.
Uma pessoa que cometeu suicídio antecipou a partida desse mundo, tem que reencarnar mais rápido? Tem tempo para reencarnar novamente? Cada caso é um caso, Regina. Cada caso é um Tem caso. Sabe regra. por quê cada caso é um caso? Porque funciona assim. Se aquele suicida, vou dar um exemplo nosso aqui, né? Tem uma consciência de espiritualidade, ele vai tentar nas colônias, primeiro, quando uma pessoa se suicida, fica um período meio complicado, né? Ele vai tentar nas colônias de tratamento, ele vai tentar se recuperar, né? Psicologicamente, mentalmente, para poder voltar, né? E ele sabe, ele vai ficar sabendo, e na hora ele aceita tudo isso aí, que ele vai vir com uma lesão perispiritual. Porque quando você tira a sua vida, você gera uma lesão no perispírito. Lembra que o perispírito é a forma da forma? Né? Então ele vai vir com alguma deficiência, se deu um tiro na cabeça, vai vir com uma deficiência mental, se a gente tem crianças que vêm com câncer no estômago. Gente, deixa eu só deixar bem claro, não é geral. Tá? São situações, cada caso é um caso, tá? Então aquele meu sobrinho que morreu de câncer, era um suicida? Não. Só tô dando nós estamos comentando sobre suicida, né? Que ela chamou a atenção. Sim, mas cada caso é um caso. Tivemos um caso agora, no dia 3 para cá, inclusive saiu na internet. É difícil sair, né? Assunto sobre suicídio de um adolescente de 11 anos, uma menina de 11 anos que foi bullying, e você pega no WhatsApp e os colegas falam, se mata, e ela acabou se matando. Qual é a responsabilidade dela? Obras póstumas, Gênesis, Filomeno de Miranda, já falava isso há séculos atrás, Kardec principalmente falava há séculos atrás. Haverá um tempo em que haverá um inúmero suicídio, de suicídios. De suicídio haverá, inclusive de jovens e crianças. Está lá, podem procurar, é só no seu capítulo, mas eu posso ver para vocês na Gênesis de Kardec e no Obras Póstumas de Kardec. Então, existe isso, já está previsto. Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara, que eu ouvi isso no próprio Novo Testamento, né, que o traduziu, e a gente está lendo um pouco, que profecias foram criadas para não acontecer, principalmente aquelas que são avisos. Olha, se você continuar fazendo isso, aqui não é o pai mesmo, né? E Jesus é o seu irmão mais velho. Se você continuar fazendo isso, tal coisa vai acontecer. Tanto é que a Terceira Guerra Mundial, não que estejamos livres, mas já passou até no período da Terceira Guerra Mundial, que foi previsto por Nostradamus, por tantos outros, né? As profecias, né? de João. Então, está lá presente as guerras, só que elas foram feitas para que nós percebamos. Um exemplo, o da baleia lá, aquele profeta da baleia. O Jonas, não é o... Jonas. Jesus, né, Deus, através de Jesus, chegou para Jonas e falou assim, Jonas, é o seguinte, eu quero que você vá até os assírios. Como? Eu? Não vou. Tá doido? Não vou. Por uma palestra aqui da Ana Maria, ela falou que ela só de Jonas, complexo de Jonas. Então, aí eu falei, não vou não. Mas você tem que ir, pô. Você tem que falar para eles que se eles não mudarem, eu vou destruir. Vou destruir eles, não tem como não destruir, porque já estão interferindo na comunidade em volta. O que ele fez? Ele se escondeu num barco e quis sair. Mas como ele tem uma tarefa que foi dada para ele, aí aquele folclore e tal, que aí começou a tempestade, os caras jogaram ele dentro do mar, né, para poder querer o culpado, e a Maria engoliu ele e levou ele de volta para a costa. Ele voltou para lá. Entendeu? Aí ele falou, bom, não tem jeito, eu vou ter que ir lá. E ele foi. Aí ele deu aviso pro rei lá, olha, eu sou Jonas, todo mundo conhecia ele. O Jonas, o Jonas é assim com Deus, né? O cara falou, tá falando. E o rei, que era uma cidade promíscua, era uma cidade onde a criminalidade era muito alta, a ganância. E o rei falou assim, acabou. Gente, eu não quero minha cidade destruída. Acabou, chega o filho, não vou invadir mais ninguém, nós vamos ficar por aqui mesmo. E não aconteceu, né? Aí Jonas ficou bravo, né? Falou, pô, caramba, você não, né? Eu sou seu filho, você fez o que fez comigo. Então, é mais ou menos isso. As profecias é para não acontecer, gente. Porque você imagina um pai que ama o filho, que fala assim, filho, não sobe na árvore que você vai cair. Não sobe na árvore que você vai cair. Ele sobe, filho, pelo amor, não sobe. Aí quando ele cai, o pai fica feliz, bem feito, né?
Eu falei que... Não, a gente vai lá, pega, corre e vai acudir. É o que Deus faz, é o que o Criador faz. Só que todos nós temos o livre-arbítrio. Guerra nuclear, já houve. Capela, por exemplo, um dos planetas de Capela, houve uma guerra nuclear. Esse foi um dos fatores principais dos capelinos virem para cá. Um dia a gente pode falar mais sobre isso. Dos capelinos virem para cá. Foram aqueles que foram responsáveis, que vinham em conflito há muito tempo. Então eles tinham que pegar um planeta primitivo mesmo para não ter nada, nem tacape, porque o cara tinha que, durante milênios, né, ele dar uma freada nesse âmbito, nessa ânsia dele de ganância, de poder e de ser melhor que tudo. Mesmo assim, sabe quem são os arianos? Os arianos são todos aqueles da Europa, os ingleses, todos aqueles que arrumam confusão. Se quer saber onde os arianos estão, é só você ver onde tem as guerras. Ali estão os arianos, porque eles são encrenqueiros. Eles não têm filosofia religiosa, eles são ateus. Eles são ateus, mas são povos conquistadores. Então eles queriam construir o paraíso que eles... A gente fala em paraíso, o paraíso que eles perderam em Capela, que lá viveram uma boa, né? Ele falou assim, não, eu vou construir aqui na Terra, não tem jeito mesmo, eu tenho que ficar por aqui, então eu vou pegar esses mané, que é os menos esclarecidos, e vou conquistar os caras, vou forçar. Não estou falando nada, tem nada a ver com político, eu estou me lembrando do Donald Trump, mas tudo bem. O Donald Trump me lembrou um pouco a característica dele, assim, mas não estou dizendo, não tem nada a ver. Olha só, a Raio de Luz, Davidson Lemela, seja bem-vindo. Ô, meu amigo, a responsabilidade minha aumentou agora, hein? Davidson Lemela. A Raio de Luz está perguntando aqui, quando a gente reencarna em uma família que a gente não se sente parte dela? A Raio de Luz tem uma história toda sobre isso, né? Mas quer fazer um comentário rápido? Assim, que eu falo, gente, às vezes é meio preocupante a gente comentar que o pessoal faz a associação. Existe realmente espíritos que estão vindo para cá, porque a missão nossa, a gente fala muito de missão. A nossa missão é uma só. A nossa missão. Ou seja, a minha missão é comigo. É comigo a minha missão. Eu reencarnei para mim, para as minhas arestas, me tornar uma pessoa melhor, porque eu sou uma malha universal, né? Eu sou uma grande malha universal, como se um pescador de homens, né? Que nem Jesus falou para Pedro. Então, nessa malha, eu sou um nozinho. Se eu não tiver fortalecido e bem construído, o peixe vai fugir por ali. Então, eu preciso me construir, e eu reencarno para me construir. Aí tem as tarefas, os meus personal training, que ele falava, Emmanuel. Ou seja, são aquelas pessoas que estão comigo que eu não quero suportar, mas tenho que suportar, porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens. A gente, quando faz aquela oração lá, Senhor, aquela trezena, né? Aquelas coisas maravilhosas, né? Aquelas correntes, não sei o quê, e Deus ouve, e Ele manda. Só que a gente espera que quando a gente acorda de manhã cedo, tem um anjo na nossa frente e fala assim, meu irmão... Não, a gente tem que fazer a parte da gente. Não, eu tenho que trabalhar. Aí o que Deus faz? Coloca aquelas pessoas que vão trabalhar o meu lado negativo. Agora, essa coisa de não sentir parte da família, só rapidamente falando, a gente tem que tomar um certo cuidado, que isso tem a ver também com a nossa autoestima, Sim. com a nossa relação com a família. Tem muita gente que se sente deslocado. Já ouvi falar que tem gente que se sente deslocado porque realmente entra naquele processo do alienígena, daquele que não é. E se sente deslocado também porque está com baixa autoestima, começa a não ver nada em comum, né, com aquelas pessoas. Bem lembrado, Zé. Por exemplo, como a gente está o tempo todo buscando resposta para as nossas mazelas, se eu não me dou com meu pai, com minha mãe, eu acho que aquela minha família não é minha, alguém vai lá e fala assim para ele, olha, você deve ser um extraterrestre, você deve ser de Capela ou de Sírio. Aí pronto, já me fortaleci. E não é assim, o Zé colocou bem. Muitas vezes, se o Lamela estiver aí, se eu falar esse assunto, vem da infância. Porque o problema não está no pai e na mãe só, está em mim. Né? Naquele momento eu me achei rejeitado, me achei deslocado, me achei fora do âmbito familiar, e nem é necessariamente isso. O pai e a mãe não é que naquele momento deslocasse o filho, é que é o jeito dele, o jeito um homem e uma mulher com duas características e caracteres diferentes. Isso aí. Né? Vamos lá. A Cláudia Ribeiro fez um comentário aqui. O tempo seria mais curto no caso de um aborto? Uma criança que desencarna? Aborto provocado ou aborto... Não, ela não tem dois tipos de aborto, o provocado, né, e aquele que foi uma consequência. Normalmente, aquele que não foi provocado tem uma justificativa e é
um aprendizado para o abortado, né? Os pais. Abortou, e os pais também, Isso. de alguma maneira. Agora, quando você aborta, aí a coisa é mais complicada, aí a coisa, né, já fica... E assim, eu te digo uma coisa, quando tem que ser, tem um livro que Deixe-me Viver, né? Um livro Deixe-me Viver. Quando tem que nascer, você pode tentar, você não vai conseguir abortar, porque alguma coisa vai acontecer para não deixar, né? Mas tem casos que é o livre-arbítrio dos dois. É um débito entre os dois. Então, né? Cada caso, gente, é que eu falo, cada caso é um caso. O que nós temos que fazer é uma coisa muito importante, é não se preocupar. Né? Nós temos que fazer a nossa parte. Se houve aborto, se não houve aborto, se comentou aborto no passado, e hoje está arrependido, pronto, já está no caminho, pô, me arrependi, não devia ter feito isso, né? E começa a trabalhar. Pode estacionar ali, né? Ficar parado ali. Gente, a Valéria disse que ia fazer a pergunta sobre o suicídio infantil, nós já falamos sobre isso. Isso mexe muito comigo, né? Uma criança, qualquer pessoa, uma pré-adolescente de 11 anos, assim como também teve o desencargo do menino que se afogou lá na Pouca Farinha, né? Sim. Menino de 4 anos, olha para aquele menino, eu tenho um filho de 4 anos também, então eu sei, é puxado, né? E aquele imigrante que não pense que você é espírita, que você não sente. Lógico, você sente sim, sente sim. Nessa, aquele imigrante que apareceu na praia, lembra? Ele tinha uns 4 anos também. Também, na pois praia. A Cláudia Ribeiro fez um comentário. Minha pergunta, Zé, é sobre o que você perguntou para o Juninho. Seria o tempo mais curto porque tem menos coisa para resgatar? Alguns casos sim. Não tem regra, não tem regra. Porque, assim, existe, não é, como eu falo, vamos avaliar. Existe aquele que tem um período, de meses que tinha que resgatar e ele está ansioso, porque quando a gente vai encarnar, a gente até esquece. E ele está ansioso para ser. Né? Ele está ansioso para ser. Por algum motivo, não necessariamente o suicídio, mas por uma imprevidência, né? Ele está para nascer e não nasce. Aí ele leva um choque. Né? Um dos casos, tá, gente? Mas é o que eu falo, cada caso... Não tem regra, né? Cuidado que a gente não tem... Toma cuidado e analisar isso aí. O Alexandre Eloy pegou um texto pequeno aqui, falando assim, esse texto é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 71. Jamais tem um homem direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando julgue oportuno. Todavia a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que quis subtrair as provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão, antes de cumprida a pena, quando preso de novo é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que se julga escapar das misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Obrigado, Eloy. Não precisa dizer mais nada. Né? Obrigado pela... Né? Afinal de contas, a fonte que é fidedigna. Não tem como contestar nada com relação. Muito obrigado. E a respeito do que nós falamos da família, que a Raio de Luz falou, ela disse assim, deixe-me viver exatamente. Exatamente. Isso aí. Gente, vamos para o final? Você tem mais alguma coisa, palavra final aí para o pessoal? Não, eu deixo o pessoal todo mundo à vontade, eu sei que o tempo está curto e às vezes, se vocês por acaso tiverem algumas perguntas, ainda algumas dúvidas, você pode colocar... Ele vai responder, deixe nos comentários, tá? A gente responde. Isso, a gente responde. Eu quero fazer um convite para vocês, amanhã, sábado, às 20 horas, nós estaremos com a escritora e oradora Eulália Bueno, tá? Ela vai falar sobre, eu não lembro agora, sobre o Cristo... Eu sei, Eulália Bueno. Devemos servir ao nosso Cristo, né? Devemos servir ao nosso Cristo, isso. Minha querida Eulália, um grande beijo no seu coração. Eu li o seu livro, Amoura, todos eles são, né? Eu tenho lido os seus livros, mas é maravilhoso esse livro, Amoura. Eu recomendo ao pessoal, viu? Assim como eu tenho que agradecer o Dr. Davidson Lemel, que foi maravilhoso, né? Você estava comentando comigo. Nós estamos conversando aqui em off. A sua palestra, Davidson, foi um negócio assim. Várias pessoas, eu compartilhei com as pessoas, as pessoas me retornaram, muito obrigado, olha, foi esclarecedor, tudo a ver comigo, olha, eu também estou chovendo no molhado. Né? E de uma certa forma a gente tem que agradecer a diretoria da USE, através do Dr. Alexandre Carvalho, porque está nos trazendo uma semana espírita muito agradável, né? Com conhecimento, né? Com pessoas, Dr. Fernando Guimarães, Dr. Davidson Lemela e agora a oradora e escritora Eulália Bueno, que será amanhã às 8 horas. Tá bom, gente? Mais alguma coisa? Não, meu amigo, eu desejo a todos... Manda um beijo para a tua esposa. Sim, meu amor, eu estou me esperando, eu não almocei, mas eu estou me preparando ao meu almoço.
E um grande beijo à minha esposa, minha gratidão por tudo que ela me atura, né? Mas é um grande beijo a cada um de vocês também. Que Deus sempre ilumine as suas estradas, que essa luz que Jesus está sempre envolvendo os seus lares possa tocar seus corações. O que você escolheu para terminar aqui? Você lembra? Não lembro. Tá bom, pessoal. Eu não judia de mim. Porque eu preparo tantos os vídeos, né? Num dia, no dia que eu fiz esse, eu já tinha feito uns 4 ou 5. Pessoal, vocês que estão assistindo, faz um favor pra gente. Compartilhem, divulguem. Divulguem esse curso, divulguem o trabalho que nós estamos fazendo aqui na JM Vídeos, através do Rob Lopes, José Maria, Newton Júnior aqui no NED. A nossa ideia é levar a doutrina a todos os cantos, tá bom? A ideia é levar a doutrina espírita para todo mundo. A Regina Lopes traz muito bom o estudo de hoje, bom final de semana a todos. Pessoal, muito obrigado meus caros amigos. Cláudia Ribeiro, Alexandre Eloy está agradecendo, é isso aí. Vamos lá, não acabou ainda. Dá uma olhadinha aí. Uma mensagem. Uma mensagenzinha no final aí para vocês. Lembro da mensagem, mas é uma mensagem. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, viu? Que Deus abençoe. Tchau. Conselho de um espírito amigo. Tão rápido essa vida vai passar. A minha passou num piscar de olhos. Sim, você terá outras, mas tudo o que fizeres nessa respingará na sua próxima. Não brigue com as pessoas, não critique tanto seu corpo. Seja justo para que Deus te abençoe. Não reclame tanto. Você tem muito mais que muitos terão. Não deixe de beijar seu amor. Você não sabe quando será o último beijo de amor nessa atual existência. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um, mas não se dedique a acumular herança. Tudo que vem fácil é perdido fácil. Deixe os cachorros mais perto, eles são gotas de amor de Deus. Use os talheres novos, não economize no seu perfume preferido. Use-o para sair, para passear com você mesmo. Gaste seu melhor sapato. Repita suas melhores roupas. Quando morrer, nem tua roupa você escolherá. Se não é errado, por que não ser agora? Escute o coração. Ele é a voz de Deus. Por que não dar uma fugida? Por que não orar agora, ao invés de esperar para orar antes de dormir? E não faça rezas ensaiadas pela boca. Faça orações de amor. Converse com Deus ao invés de apenas repetir palavras. Não transforme sua relação com Deus num ritual frio. Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando tudo for perfeito. Olha, não existe o tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para se completar aqui. Aqui é uma oportunidade de aprendizado, apenas uma sala de aula das milhares que ainda terá que passar. Então, aproveite este ensaio de vida eterna e faça cada segundo valer a pena. O universo te espera, mas o impulso para alcançares as estrelas será feito aqui. Ame mais, perdoe mais, abrace mais, viva mais intensamente. Seja luz, e a luz sempre estará contigo. NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado. Farmácia Ativa. Tâmega, Turismo. Serve, Corretora de Seguros. Íntegra, Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nossas redes sociais.